A luz da tarde entrava oblíqua pela moldura de madeira antiga da minha loja de bordados, na Baixa de Coimbra, acendendo os vermelhos e azuis dos tapetes de arraiolos que eu passara a manhã a alinhar. Aos 65 anos, já estava habituada ao cheiro doce da cera e do pano engomado, ao pregão do peixeiro que cruzava a rua empedrada, ao murmúrio lento dos passos sobre a calçada. Estava a se dobrar uma toalha com crivos quando a silhueta da minha filha apareceu no umbral. Era a Isabel. Entrou de ombros estreitos a tentar um sorriso que não lhe nascia nos olhos. Trazia uma blusa branca de manga comprida, peça que ela raramente usava, porque dizia que a fazia sentir-se presa. Ia perguntar-lhe por que viera tão cedo, mas a minha voz morreu quando pousou a sacola de pano sobre a mesa. A manga ergueu-se um pouco e vi o que não queria ver. Um hematoma escuro, fundo, espalhado como tinta derramada pela pele pálida do punho. O meu coração encolheu-se como se alguém o tivesse apertado com as duas mãos. Aquilo não tinha cara de tropeção. Era uma marca com intenção. Uma mão que ficara impressa na carne da minha filha. O que foi, minha filha? Perguntei e ouvi a leve tremura que me denunciou. Isabel puxou a manga para baixo num gesto rápido e o sorriso torceu-se, só para manter a aparência. Não é nada, mãe. Tropecei na calçada. A voz saiu doce, mas o olhar fugiu do meu. Quis insistir. Quis agarrar-lhe da mão, voltar a manga, procurar outras manchas que o tecido escondesse. Fiquei quieta. Senti que se avançasse mais um passo, arrancaria uma verdade para a qual ainda não estava pronta. Afastei uma cadeira. Senta-te, filha. Faço-te uma água de limão. Fui à pequena copa com a jarra a suar frio e as mãos a tremer quente. A Isabel sempre fora a minha alegria, a menina de riso claro que sonhava alto, casa tranquila, mesa farta, abraço seguro. Agora estava ali, calada, murcha, como sombra de si. Pousei o copo à frente dela e tentei sorrir. Mas os meus olhos voltavam, sozinhos, ao lugar da manga. Nesse instante, o Duarte entrou num arranque, agarrado às minhas pernas. Avó, a professora disse que o meu desenho foi o mais bonito da turma. Sorri-lhe e afaguei-lhe o cabelo. O brilho nos olhos dele ainda aquecia o que em mim ameaçava arrefecer. O Duarte era o meu mundo, a razão de eu abrir a porta todas as manhãs, de eu continuar a bordar, de eu continuar. Fitei de esguelha a Isabel. Tinha a cabeça baixa, a brincar com a borda do copo. Como quem empurra um segredo para debaixo do tapete. Quando ela se levantou para ir buscar um papo seco, chamei o miúdo para perto. Baixei a voz. O teu pai zangou-se? Arrependi-me no segundo a seguir. O Duarte ficou sério, os olhos perdidos nos sapatos gastos. Não disse palavra. Desatou a correr para o canto onde guardava lápis e papéis. Aquele silêncio foi mais duro que um grito. Uma criança de 8 anos não sabe fingir, e o silêncio, às vezes, é a verdade inteira. Ficaram mais um bocado. Depois a Isabel disse que tinha de voltar ao porto para preparar o jantar. Acompanhei-os até a esquina. O Duarte ia aos pulos, a mão enlaçada na da mãe. A Isabel abraçou-me, mas o abraço vinha frio, como quem põe um casaco por obrigação. Vi-os desaparecer e fechei a porta da loja.
A claridade colorida dos tecidos pareceu desbotar de repente. Eu sabia. Não queria saber, mas sabia. À noite, na minha casa pequena, sentei-me à mesa com a luz amarela a lamber a parede com falhas de cal. Peguei no telefone. O dedo hesitou no ecrã. Respirei fundo e marquei o número do Ernesto Rocha, o meu genro, o homem a quem eu tinha confiado a felicidade da minha filha. O toque soou 3 vezes. A voz dele encheu-me a sala, segura, oleosa. Dona Graça, diga, não contornei. O que fez a Isabel? Do outro lado, um segundo de silêncio e depois uma risada curta, fria. E então, sim. Dei-lhe um estalo. E depois, o que é que a senhora vai fazer? Cada palavra soou como uma bofetada. Eu podia ter gritado. Em vez disso, desliguei. Não lhe daria o gosto de me ouvir ceder. Saí. Bati à porta da minha vizinha, a dona Tomásia. Disse que precisava de farinha, mas queria era pousar a angústia em mãos amigas. Assim que me viu, abriu espaço na cozinha. Hoje vi a menina Isabel a chorar à porta, sozinha, sussurrou. Chamei-a, mas abanou a cabeça e foi-se embora. As palavras dela foram lenha no fogo que já ardia. Agradecia, trouxe o saco de farinha para casa e fui ao pequeno altar do meu João, o homem que perdi há 10 anos. A fotografia a preto e branco, o olhar bom a olhar-me de volta. Acendi uma vela. Se estivesses aqui, o que fazias? Murmurei. A chama vacilou e eu senti que não podia mais ficar parada. Acordei antes do sol. Vesti a minha saia escura, prendi o cabelo grisalho, apertei o chale aos ombros. Queria parecer firme, não por mim, por ela. A Isabel estava de pé junto à porta, olhos vermelhos, a pedir silêncio com a voz pequenina. Mãe, não faças disto um escândalo. Peguei-lhe na mão. Vamos à esquadra. Não pode continuar. Saímos para a manhã azulada de Coimbra. O ar frio cheirava a rio e a pão acabado de cozer. Na esquadra, um ventilador cansado rodopiava no teto. O inspetor Ramiro Silva, que eu conhecia de jantares antigos em nossa casa, tinha um pé em cima da gaveta e um desinteresse no olhar. Bom dia, senhor inspetor. Venho pela minha filha. O marido bate-lhe. Quero apresentar queixa. Contei tudo. O hematoma, a chamada da véspera, a confissão dele seca e cínica. Falei devagar, a olhar o homem nos olhos, à espera de um gesto, uma palavra que me dissesse: estamos consigo. Ele puxou do lápis, rabiscou 2 linhas e encolheu os ombros. Deve ter caído nas escadas, coisa doméstica. O sangue subiu-me à cara. Bati com a palma na madeira. O zumbido do ventilador parou-me no ouvido. Não caiu lado nenhum! O Ernesto bateu-lhe! Isto é crime! Ele levantou a cabeça e o sorriso veio torto. Minha senhora, vá para casa. Assuntos de marido e mulher resolvem-se em família. A polícia não se mete. As palavras dele entraram como faca. Senti a mão da Isabel a puxar-me. Mãe, vamos embora, pediu a voz a quebrar. Saía, a rua parecia mais inclinada. A cada passo a impotência pesava mais. Mas eu já não era a mesma de ontem. A humilhação do não se mete não apaga a certeza do que vi. Precisava de outra porta. No caminho, passei pelo escritório do Dr. Ricardo Ribeiro, advogado conhecido na cidade.
O prédio cheirava a perfume caro e metal polido. Eu, com as minhas mãos de trabalho, sentia-me deslocada. O doutor ouviu-me, girando devagar um anel no dedo, como quem mede o tempo a fingir que pensa. Dona Graça, perceba. O Ernesto tem relações, conhece gente. Se isto escalar, quem sofre é a sua filha. E o menino. Convém não mexer mais. Outra bofetada. Mas agora as lágrimas não saíram. A Isabel, sentada ao meu lado, encolheu-se. Eu levantei-me. Agradeci sem voz. Saí de cabeça erguida. O sol, lá fora, batia-me na fronte como martelo, mas o martelo afinava a minha vontade. Decidi ir vê-los ao porto. Queria entrar na casa onde a minha filha vivia a medo. Queria cheirar o ar. A moradia, nas franjas da cidade, erguia-se com tijolo novo e janelas de vidro espelhado. Quando entrei no quintal, o ar era pesado. A dona Beatriz Rocha, mãe do Ernesto, estava sentada numa cadeira de verga, à sombra, com um sumo cor de laranja na mão e um ar de rainha. Mal nos viu, as palavras vieram frias. A sua filha só sabe viver à custa da nossa família. Nem a mesa do marido sabe pôr. Foi um corte limpo no meu peito. A resposta subiu-me à boca, mas a Isabel agarrava-me o braço, a pedir, a suplicar com os olhos molhados. Nesse momento, o Ernesto saiu de casa a ajeitar a gravata, como se tudo fosse normal. Olhou-me com um desafio, depois virou-se para a Isabel. Entra e não deixes a tua mãe montar cena. Quis perguntar-lhe, ali mesmo, quem pensava ele que era. Mas aquele olhar da Isabel, aterrada com a possibilidade de perder o Duarte, fez-me engolir as palavras. Dei meia volta. Saí devagar, cada passo a enterrar mais fundo a minha decisão. Voltei para Coimbra com o peso do mundo nos ombros. À noite, a vela diante do João ardia pequena. Sentei-me sozinha e no fundo da gaveta onde guardo os restos da nossa vida, encontrei um papel antigo, amarelecido. Letras quase apagadas, Tácito Ferreira, amigo de juventude do meu marido, polícia de outro tempo, homem que diziam não tinha medo da verdade. Agora advogado. Os dedos tremeram-me a marcar o número. O telefone chamou 3 vezes. Atendeu uma voz grave. Quem fala? Sou eu, a Graça. A minha filha está a ser maltratada. Preciso de ajuda. Silêncio. Podia ouvir a respiração dele. Por fim, a resposta veio sem enfeites. Amanhã, 8 da manhã, no café ao pé do Mercado D. Pedro V, conte-me tudo. Desliguei com as mãos trêmulas e um peso a sair-me do peito. Não era salvação, era ao menos um caminho. Nessa noite, o vento uivou nas frinchas da porta e um cão latiu longe. Tentei dar ponto num naperon para enganar o pensamento, mas espetei o dedo e nem senti. A cara do Ernesto, a risada dele, a frase "e depois" repetiam-se como martelo. Ele achava-me fraca, uma velha de avental, perdida na sua loja de bordados. Esquecia-se do que uma mãe levanta quando lhe agarram a filha pelo braço. De madrugada, levei o Duarte à escola. Ia a falar dos desenhos e das cores, e eu acenava, o coração noutro sítio. Pedi a Isabel que ficasse na loja. Vou comprar linha nova. Menti, para não a pôr na aflição. Ela assentiu, mas os olhos, esses, sabiam mais do que diziam. Saí com o chale apertado e atravessei a cidade que acordava devagar.
O café cheirava a bica acabada de tirar e a pão quente. O Tácito já lá estava num canto, casaco escuro, cabelo branco, olhar vivo. Levantou-se, apertou-me as mãos, fez-me sentar. Conte-me tudo, Graça, sem esconder nada. Abri o peito. Disse-lhe do hematoma e da manga, do telefonema e da confissão, do inspetor que não se mete, do advogado que aconselha silêncio, da sogra que humilha, da casa grande onde o ar não passa, do medo da minha filha, do desenho do Duarte onde a mãe tinha manchas no braço. Ele ouviu-me em silêncio, a girar a chávena, os olhos semicerrados, como quem ordena as peças de um tabuleiro. Quando acabei, respirou fundo. Ao seu João devo um favor antigo. Está na hora de pagar. Mas isto não é simples. O Ernesto não é só um homem violento. É dinheiro, é ligações, é rede. Vamos precisar de fazer luz onde ele pensa que está escuro. Está preparada? Olhei a rua pela janela. A vida continuava. Pessoas passavam, o rio corria, o mundo seguia e a minha filha tinha medo de arregaçar as mangas. Voltei-me para ele e assenti. Sem palavras. As mãos pararam de tremer. Quando saí do café, a cidade parecia a mesma. Mas, dentro de mim, algo tinha mudado. A minha solidão tinha ganho nome e lado. Não prometi a mim própria vencer. Prometi apenas não voltar para trás. E isso, naquele instante, foi tudo. Naquela manhã seguinte, ao encontro com Tácito, acordei com os olhos pesados de insônia, mas com o coração a bater mais firme. A promessa de que alguém me ouviria, de que alguém não ia fingir que nada havia, era um fio de esperança que não podia soltar. Vesti o meu xale azul escuro, apertei as tranças do cabelo já grisalho e preparei um café forte que ficou intocado na mesa. A Isabel chegou cedo à loja, trazendo o Duarte pela mão. O rapaz trazia um desenho colorido numa folha amarrotada. Avó, olha, é a nossa casa e eu a brincar no jardim. Sorri-lhe, mas o meu olhar deteve-se no canto do papel. Lá estava a figura da mãe, com os borrões escuros no braço. O coração gelou-me. A criança desenhava o que via, não o que inventava. Peguei nele ao colo e beijei-lhe o cabelo, tentando não deixar transparecer o tremor nas minhas mãos. A Isabel, que entretanto arrumava uns tapetes na prateleira, percebeu que eu tinha reparado. O olhar dela cruzou o meu por um instante e vi nele um pedido desesperado. Não digas nada, mãe. Passei o dia a fingir normalidade, a mostrar bordados a turistas, a sorrir para vizinhos. Mas a cabeça estava no café onde iria rever Tácito à tarde. À hora marcada, lá estava ele de novo, com um velho portfólio de couro na mão. Sentou-se à minha frente, abriu-o sobre a mesa e espalhou folhas como cartas de um baralho pesado. Veja, Graça, estes são contratos da empresa do Ernesto. Os valores dos materiais estão inflacionados 2, 3 vezes. Dinheiro desviado para contas paralelas. Aqui, apontou para um maço de recibos carimbados. Provas de transferências através de uma associação em nome da mãe dele, a dona Beatriz. Dinheiro sujo a circular como se fosse caridade. As minhas mãos tremiam a segurar os papéis. Não era só a violência escondida entre paredes. Era um império de podridão.
E havia mais, numa nota manuscrita lia-se Garantia de Proteção, Ramiro. O nome do inspetor, o mesmo que me mandara calar, ali escrito como cúmplice. Ele não é apenas um homem que bate na mulher, murmurou Tácito, com os olhos semicerrados. É uma peça central de um sistema podre. Fechei os olhos por um instante. Vi o braço da Isabel marcado, vi o silêncio do Duarte, vi o desprezo da sogra. Aqueles papéis eram facas que cortavam fundo, mas também eram a única esperança de libertar a minha filha daquele inferno. Naquela noite voltei para casa com os documentos escondidos na bolsa de pano. Acendi a vela diante do retrato do João e coloquei o portfólio na mesa. O rosto dele parecia olhar-me, firme, como se dissesse: não pares agora. Senti lágrimas quentes correrem-me pelas faces, mas não as limpei. Não havia tempo para fraquezas. 2 dias depois, Tácito voltou à loja. Trazia um cigarro aceso e um plano delineado. Precisamos de um testemunho de dentro da empresa, alguém que conheça as contas e que esteja disposto a falar. Imediatamente pensei na Carmen, a melhor amiga da Isabel desde os tempos de escola, agora contabilista em Porto, precisamente na firma do Ernesto. Recordei-me de a ter visto algumas vezes, de ela me confessar dificuldades e frustrações. A Carmen disse com convicção: se alguém sabe a verdade, é ela. Tácito assentiu, mas será preciso coragem. Pode ter medo. A senhora tende a convencer. Assenti, com a garganta apertada. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que não havia outro caminho. Nessa tarde, meti-me no autocarro para o porto. A viagem foi longa, os campos a passarem como sombras, mas a minha cabeça só tinha um destino: falar com Carmen. Cheguei ao escritório onde ela trabalhava. O prédio era moderno, com vidro a brilhar ao sol, mas dentro reinava um ambiente pesado. Esperei na rua, junto a uma pastelaria, até a ver sair. Caminhava apressada, de cabeça baixa, como se fugisse de olhares. Aproximei-me devagar. Carmen, chamei suavemente. Ela sobressaltou-se. Quando me reconheceu, suspirou fundo. Dona Graça, o que faz aqui? Expliquei-lhe em poucas palavras. Contei-lhe do hematoma da Isabel, da confissão do Ernesto, dos papéis que Tácito encontrara. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu sei, disse num sussurro. Tenho visto coisas, tenho guardado cópias escondidas. Mas tenho medo, sabe? O Ernesto é capaz de tudo. Pousei-lhe a mão sobre o braço. Ele já fez demais. A Isabel sofre todos os dias. O Duarte cresce no silêncio. Preciso de si, Carmen. Não por mim, mas por eles. Ficou a olhar para o chão durante longos segundos. Depois ergueu os olhos, brilhantes de lágrimas. Vou ajudar. Não posso continuar a calar. Nesse instante senti que uma pedra enorme se levantava do meu peito. Abracei-a como se fosse a minha própria filha. Voltamos a encontrar-nos com Tácito numa pequena tasca do porto, onde o cheiro à sardinha assada se misturava com o fumo do carvão. Carmen entregou um envelope cheio de fotocópias, contratos e e-mails impressos. Aqui está tudo, disse, a voz trêmula mas firme. Provas de que ele falsifica valores, de que paga subornos, de que lava dinheiro. Tácito recebeu o envelope e pousou-o com cuidado na mesa, como se fosse ouro. Com isto, o castelo dele começa a ruir. Nessa noite voltei a Coimbra com o coração dividido.
De um lado, a esperança de que a verdade finalmente viesse ao de cima. Do outro, o medo de represálias. O Ernesto não era homem de ficar calado quando ameaçado. Dias depois, começaram os rumores. No mercado, as vendedeiras cochichavam. Dizem que a empresa do genro da Dona Graça está metida em esquemas. Há facturas falsas, dinheiro sujo, fingiam falar de preços de batatas, mas eu sabia que a cidade inteira já murmurava. Cheguei à loja e encontrei a Isabel pálida, com o telemóvel na mão. Mãe, olha isto! Mostrou-me uma notícia online. Contratos adulterados, contas bancárias suspeitas, denúncias anônimas contra a empresa do Ernesto. É verdade, mãe? Abracei-a com força. Tu cuida do Duarte. O resto vai se resolver. Ela não insistiu. Nos olhos dela vi medo, mas também uma centelha de esperança. Na manhã seguinte, apareceram jornalistas à porta da minha loja. Uma jovem repórter de cabelo preso e microfone na mão chamou-me. Dona Graça, pode confirmar que o seu genro agride a sua filha? Olhei para a câmara e por um instante pensei em gritar tudo, que ele era um violento, um corrupto, um monstro. Mas a imagem da Isabel, suplicando silêncio, e do Duarte a desenhar manchas no braço da mãe, fez-me calar. Limitei-me a acenar levemente com a cabeça e a voltar costas. O silêncio era já uma confissão. Nessa noite, no pequeno televisor da minha casa, vi a notícia arrebentar. Construtora Rocha envolvida em escândalo de fraude e violência doméstica. O rosto do Ernesto apareceu no ecrã, tenso, os olhos a evitar a câmara. A Isabel estava ao meu lado, agarrada ao Duarte, a chorar em silêncio. Mãe, é o fim? Murmurou. Acariciei-lhe o cabelo. É o começo, filha. Agora é o começo. Mas no fundo sabia que o pior ainda estava por vir. Um homem como Ernesto, encurralado, torna-se mais perigoso do que nunca. E o peso desse silêncio, que até ali nos tinha protegido, estava prestes a transformar-se numa guerra aberta. Naquela noite em que a notícia passou na televisão, o ar dentro da minha casa ficou pesado. A chama da vela diante do retrato do João tremeluzia como se também pressentisse o perigo que se aproximava. A Isabel, encolhida no sofá, abraçava o Duarte com uma força que quase lhe tirava o ar. O rapaz adormeceu nos braços dela, alheio ao tumulto que se levantava lá fora. Mas a minha filha mantinha os olhos abertos, vermelhos de tanto chorar. Mãe, ele não vai deixar isto assim. A voz dela era um fio, quase sem som. O Ernesto é capaz de tudo. Segurei-lhes as mãos e respondi com firmeza. Ele já perdeu a máscara, o povo sabe, a justiça vai atrás, nós não podemos recuar agora. No íntimo, porém, o medo corria-me pelas veias. Conhecia bem o olhar de um homem encurralado, e naquela noite custou-me pegar no sono. O vento batia nas janelas, cães latiam ao longe e cada ruído parecia um aviso. Horas depois, quando a rua já estava mergulhada em silêncio, ouvi o rugido de um motor a cortar a escuridão. Levantei-me de súbito e espreitei pela fresta da cortina. Os faróis de uma carrinha negra iluminaram de frente a minha loja. O coração disparou-me no peito. A porta estremeceu com um murro seco. Velha! Gritou uma voz rouca que eu reconheceria em qualquer lugar. Foi a senhora, não foi? Foi a senhora que me arruinou! O Ernesto estava ali. A Isabel correu até a porta, pálida, quase a cair. Por favor, Ernesto, vai-te embora!
O Duarte estava a dormir, mas ele tornou a bater, com fúria, o som ecoando pelo beco. Alguns vizinhos acenderam luzes. Vi sombras nas janelas. Puxei a Isabel para trás e abri a porta de rompante. Enfrentei-o de frente, com o xale preso ao peito e a respiração curta, mas firme. Vai-se embora, Ernesto. Não foi a minha mão que escreveu a verdade, foi a vida que já não quis ficar escondida. Ele aproximou-se, os olhos vermelhos de raiva. A senhora vai pagar. Vou deitá-la abaixo, a si e a sua loja. Quem perde o respeito à família perde tudo. A minha voz soou calma, quase fria. O povo já não é cego. Nesse momento, ouvi o clique de telemóveis a gravar. Os vizinhos estavam às janelas, registrando cada palavra, cada gesto. O Ernesto percebeu. A arrogância desfez-se por um instante e o medo passou-lhe pelo rosto como sombra. Deixou escapar uma maldição, entrou na carrinha e arrancou com estrondo, deixando o cheiro a fumo e ameaça. Fechei a porta com as mãos a tremer, mas sem deixar que a Isabel visse. Ela desabou em lágrimas, caída junto à parede. Não aguento mais, mãe, soluçava. Não consigo. Abracei-a com força. Vais aguentar porque não estás sozinha. Nem tu, nem o Duarte. Ergui-lhe o rosto com as mãos. Ele pensa que ainda manda, mas já não manda nada. Na manhã seguinte, o Tácito bateu-me à porta cedo. Trazia um pendrive e um maço grosso de papéis. Estas são as últimas provas, disse em tom grave. Contas bancárias, transferências para offshores, contratos assinados pelo próprio Ernesto. Já não há volta a dar. Espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. Olhei para cada página, os números, as assinaturas, os carimbos. Era a podridão em estado puro. Senti um nó no estômago. E agora? Perguntei, a voz rouca de tanto silêncio acumulado. Agora fazemos com que ele cave a própria sepultura. O olhar de Tácito endureceu, mas isto tem de ir para as mãos certas. A imprensa, a televisão, só assim a pressão será insuportável. À tarde, encontramo-nos discretamente com a jornalista Ana Sofia, aquela que já tinha aparecido à porta da loja. Numa tasca afastada do centro, passamos-lhe os documentos. Ela leu com atenção, a caneta a riscar apontamentos rápidos. Se eu publicar isto, vai haver um terremoto, olhou-nos séria. Tem a certeza de que estão prontas? Eu já passei da idade do medo. A minha voz saiu firme. É a vida da minha filha. Na manhã seguinte, o país acordou com a bomba. Os telejornais abriram com a imagem do Ernesto numa conferência de imprensa apressada. A cara dele estava lívida, as mãos tremiam ao segurar a folha onde lia uma declaração ensaiada. Admitiu irregularidades na empresa, confessou a violência contra a Isabel e pediu desculpa pública. Assisti sentada na minha loja, com a Isabel ao meu lado. Ela chorava em silêncio, o Duarte a brincar no chão, sem entender a gravidade do momento. Quando a conferência acabou, a Isabel abraçou-me. Mãe, estou livre. As palavras saíram-lhe entre lágrimas. Sim, filha, agora começa a liberdade. Mas eu sabia, a queda dele não significava paz imediata. Um homem ferido ainda podia morder. Os dias seguintes foram um turbilhão. A empresa Rocha foi suspensa de todas as obras públicas. Contas congeladas, carros apreendidos, bens investigados. A dona Beatriz, outrora senhora altiva, desapareceu discretamente da cidade,
vista apenas na rodoviária com uma mala gasta. O advogado Ricardo e o inspetor Ramiro foram também apanhados na rede de corrupção. Vi-lhes a cara nos jornais, algemados, a tentar esconder-se das câmaras. Quando dobrei o jornal sobre o balcão da loja, não sorri. Não me alegrei. Apenas suspirei. A justiça, por fim, caminhava, ainda que lenta. Numa manhã clara, a Isabel recebeu a notícia de que o tribunal lhe concedera o divórcio e a guarda total do Duarte. Estávamos juntas na sala pequena do edifício de Coimbra quando a juíza leu a decisão. A Isabel apertou-me a mão até quase me doer, as lágrimas a correr-lhe pela cara. Não acredito, mãe, murmurou. Abracei-a, senti-lhe o corpo frágil, mas a respiração aliviada. Era o primeiro dia em anos em que a minha filha respirava sem medo. À saída do tribunal, o Duarte correu para nós, inocente, com um desenho novo nas mãos. Tinha pintado uma casa pequena, um jardim e 2 figuras de mãos dadas. Não havia mais manchas escuras no desenho, só cor, só luz. Segurei o papel com lágrimas nos olhos. Naquele instante percebi, a luta não tinha sido apenas contra o Ernesto. Fora contra todo um sistema que se alimentava do silêncio. E finalmente tínhamos rasgado o silêncio. Nos dias que se seguiram à decisão do tribunal, a casa voltou a ter um silêncio diferente. Não era o silêncio de medo, aquele que anda descalço pelos corredores e respira de noite ao pé da cama. Era um silêncio de cansaço bom, como quem pousa um saco pesado depois de uma subida longa. A Isabel acordava cedo, abria as janelas, deixava entrar o cheiro do rio e do pão fresco, e eu via-lhe no rosto uma claridade que não lembrava há anos. O Duarte corria de um lado para o outro, com a mochila às costas, a pedir que eu lhe fizesse-lhe uma sandes igual à da avó, e eu fazia-lhes à vontade, só para prolongar a normalidade simples daquele pequeno ritual. Mas a paz, aprendi, não chega de uma vez. Vem aos bocados e traz contas para pagar. O Ernesto tinha desaparecido do bairro, mas o nome dele continuava nos jornais. Havia quem me cumprimentasse na rua com respeito, como se eu tivesse lutado uma guerra em nome de outras mulheres. Havia quem em voz baixa murmurasse: coitada, o escândalo. Eu respondia apenas com um aceno sereno. Tinha deixado de viver para o olhar dos outros. Só me importava a casa, a minha loja, a minha filha e o meu neto. A Isabel começou a procurar trabalho. As velhas colegas da faculdade lembravam-se dela como a miúda aplicada que fazia contas de cabeça mais depressa do que a máquina. Um dia entrou na loja a correr, os olhos a brilhar, uma carta na mão. Mãe, chamaram-me para uma entrevista em Coimbra. É numa firma de contabilidade respeitada. Acha que eu consigo? Abracei-a e senti aquele tremor miúdo de quem quer muito recomeçar e tem medo do primeiro passo. Tu não achas? Tu consegues! Respondi devagar, para cada palavra pousar bem no coração dela. Levas contigo tudo o que aprendeste, e levas contigo o que sobreviveste. Isso também é saber. No dia da entrevista, ajudei-a a escolher uma blusa lisa, sem mangas compridas a esconder nada. Era um gesto pequeno, mas para nós tinha a medida do mundo. Quando ela saiu, fiquei à janela a vê-la andar, a postura direita, o cabelo preso,
como no tempo em que sonhava com um gabinete só dela e lápis alinhados num copo. Voltei para dentro, acendi a chaleira e sentei-me a bordar. Cada ponto dizia, que corra bem. Cada laçada dizia, chega de sombras. Ao fim da tarde, voltou com um sorriso tímido, como quem tem medo de estragar a sorte se a disser em voz alta. Deram-me o lugar, mãe. Caímos as duas numa gargalhada nervosa que logo se tornou choro. O Duarte apareceu da sala com o caderno em riste. Avó, desenhei a mãe no trabalho. Mostrou-nos uma folha onde a Isabel estava sentada a uma secretária, um computador à frente, um copo com lápis coloridos. Não havia manchas, não havia carrinhas negras. Havia uma planta verde ao lado da mesa e no canto superior um sol grande, amarelo, para dar luz, explicou ele. Beijei-lhe a testa. A verdade, às vezes, chega no desenho de uma criança. Na semana seguinte, recebemos a Ana Sofia em nossa casa. Queria fazer um segmento da reportagem, mostrar que a notícia não acabava no estúdio, que por trás de cada título havia gente de carne e osso a varrer vidros no chão da cozinha e a costurar outra vida. Sentou-se conosco à mesa, desligou o microfone por um instante e pediu-nos licença para ouvir antes de filmar. Eu gostei desse gesto. Há coisas que só se contam a quem sabe escutar primeiro. O público quer saber se a justiça muda, de facto, a vida de quem sofre, disse ela, com humildade. Muda, respondi, mas a justiça começa muito antes de um tribunal. Começa quando uma mulher consegue dizer não e alguém lhe responde, eu estou aqui. A Isabel, com as mãos pousadas no colo, falou devagar. Não disse nomes, não expôs ninguém. Falou de noites sem dormir, de camisas de manga comprida em agosto, de um desculpa que nunca chega e de um menino que desenhava o que não tinha palavras para dizer. Quando a câmara voltou a ligar, a casa não se escondeu. Os bordados à vista, a vela diante do retrato do João, o Duarte a espreitar pela porta da cozinha e a rir-se envergonhado, porque tinha um sol enorme desenhado na mão. No dia em que a peça passou, a minha loja encheu-se de vizinhas. A dona Tomásia chegou primeiro, com riçóis numa caixa e um abraço que me tirou o ar. Isto é por si e por todas, disse, a chorar sem vergonha. A menina Isabel deu voz a muita gente calada. Fizemos café numa cafeteira velha que ainda sabe dizer família a cada borbulha. As mulheres sentaram-se em cadeiras diferentes, de alturas diferentes, e por momentos a loja de bordados foi sala de assembleia. Cada uma contou um pedaço de história. Não eram as mesmas pancadas, mas eram as mesmas feridas, o medo, a culpa, a solidão. No fim, combinamos o que as mulheres sempre souberam fazer: uma rede, um número de telefone, uma campainha, se precisares, batemos juntas a porta. Enquanto a vida calhava no seu lugar, o passado não desistia de mostrar os dentes. A Carmen, a contabilista que ajudara a desmontar os esquemas do Ernesto, telefonou-me numa tarde de chuva. A voz vinha baixa, mas sem tremor. Dona Graça, alguém andou a rondar a minha porta. Não me fizeram nada, mas deixam mensagens anônimas no correio. O Tácito já sabe. Eu não vou voltar atrás. Não está sozinha, filha, respondi. Se for preciso, venho dormir consigo. E a polícia foi informada?
O Tácito tratou disso. Diz que é parte do barulho antes do silêncio. Desliguei e fiquei um tempo a olhar a rua, as poças a tremer com as gotas. Barulho antes do silêncio. Gostei da ideia. Talvez a paz precise mesmo desse estertor final dos monstros. Dias depois, o telefone tocou com um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz do Ernesto. Não tinha a arrogância de antes. Vinha rouca, cansada. Dona Graça, eu queria ver o Duarte, só uma vez. Fechei os olhos. Quando os abri, a mão já estava firme. Há uma decisão do tribunal, Ernesto, e há feridas que ainda sangram. O Duarte precisa de sossego, de tempo. Quando houver condições, a lei dirá. Até lá, deixe-o crescer sem sobressaltos. Do outro lado, silêncio. E, antes de desligar, um fio de palavras. Eu estraguei tudo. Não respondi. A culpa, quando chega, não precisa de testemunhas. Pousar a culpa é trabalho do culpado. O meu era proteger. No início do outono, a Isabel começou no novo emprego. O primeiro dia trouxe uma fotografia que guardo na carteira. Ela à porta do escritório, o cabelo apanhado, um casaco simples e aquele sorriso de quem se senta à sua própria mesa sem pedir licença a ninguém. À noite, brindamos com chá de limão. O Duarte quis fazer o discurso. A mãe, que agora faz contas sem ninguém a mandar nela. Rimo-nos e a Isabel chorou, claro, porque as mães choram 2 vezes, quando dói e quando passa. O processo criminal seguiu o seu curso. Fomos chamadas para uma audiência em Coimbra, não para voltar a abrir feridas, mas para fechar o que era preciso fechar com palavras firmes. O Tácito encontrou-nos à porta do tribunal, uma pasta de couro debaixo do braço, o cabelo branco a apanhar sol. Hoje não é dia de vingança, disse sem pose. É dia de dizer a verdade sem gritar. Na sala o juiz pediu brevidade e respeito. A Isabel falou pouco, o suficiente. Explicou que o medo a acompanhava até a caixa do supermercado, que a vergonha a fazia usar mangas no calor, que o Duarte tinha deixado de querer ir ao parque ao fim da tarde, e terminou com uma frase que me ficou colada à pele. Eu não quero que ele seja castigado por ódio. Quero que a verdade nos deixe em paz. Quando saímos, a cidade estava dourada. Coimbra tem este dom de acender as pedras à hora certa. Fomos pelo largo, de braço dado, e compramos 2 pastéis de Santa Clara. Sentamo-nos num banco, o Duarte a correr atrás dos pombos, e eu pensei que a felicidade, quando chega, não faz barulho. Senta-se, parte um pastel em 2 e reparte. A minha loja voltou a ser aquilo que sempre foi. Um pequeno mundo de fios, cores e histórias. As turistas pedem toalhas iguais às da televisão e eu rio porque as câmaras filmaram um naperon que fiz no dia em que a Isabel nasceu. Há simbolismos que a vida escolhe sem pedir licença. Ao fim da tarde, ensino o Duarte a dar os primeiros pontos num pedaço de linho. Ele erra, descose, volta a tentar. Quando finalmente acerta a linha, salta da cadeira como se tivesse marcado um golo. Avó, viste? Fiquei direito. Via, meu amor, o segredo é paciência e não puxar demais a linha, que o tecido rasga. Ele olha para mim muito sério, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez tenha. A vida também rasga quando a puxam demais. O remendo exige tempo, dedo leve e boa luz. Antes de dormir, acendo a vela diante do retrato do João.
O copal perfuma a sala. Falo com ele como quem fala com um velho amigo que partiu antes do tempo. A nossa filha está a reaprender o riso, João, e o nosso neto desenha só com cores claras. Não me peças mais do que isto. Para já, chega. A chama dança e eu deixo que o corpo me pese na cadeira. Não esqueço o que foi. Não perdoo em meu nome o que não me cabe perdoar, mas escolho a paz que posso, a que se faz de pão, escola, trabalho e um naperon a crescer devagar na mesa da sala. Quando apago a luz, a casa fica num escuro manso. Ouve-se o rio lá ao fundo, como um lençol a estender-se. Sei que ainda faltam contas, depoimentos, carimbos, papeladas. Sei que, por vezes, um nome antigo voltará nalguma boca apressada. Mas também sei que estamos a caminho, e que no caminho já ninguém nos empurra. Na cama, o Duarte adormece de barriga para baixo, os braços abertos, como quem abraça o mundo. A Isabel fecha a porta devagar, e eu fico um bocado no corredor a ouvir a casa respirar. A paz não é um prêmio, é um trabalho de cada dia. E nós finalmente recomeçamos a trabalhar nela. O outono foi passando com a serenidade possível. A Isabel adaptou-se ao novo trabalho com a dedicação de sempre. Tinha receio nos primeiros dias, como se cada passo no escritório pudesse ser um erro irreparável, mas depressa provou o seu valor. Quando voltava para casa, o Duarte corria a abraçá-la, e eu ficava a observar a cena com o coração cheio. Era um cotidiano simples, e talvez por isso tão precioso. Mas a vida, mesmo quando parece retomar o compasso, encontra sempre maneira de nos lembrar das cicatrizes. Certa manhã, encontrei um envelope anônimo na porta da loja. Dentro, apenas uma frase escrita a marcador vermelho: "A verdade não vos salva". Senti o corpo gelar. Mostrei a mensagem ao Tácito no mesmo dia. Ele leu devagar, guardou no bolso do casaco e respondeu com voz firme: "Isto é sinal de que a rede dele ainda mexe". Mas não é motivo para recuar. Cada ameaça é também prova de desespero. Decidi não mostrar a Isabel. Não queria roubar-lhe a paz que começava a conquistar. Mas dentro de mim reacendeu-se a desconfiança. O Ernesto podia estar a preparar mais uma jogada. Pouco depois, recebemos notícia de que o julgamento principal seria transferido para Lisboa. As provas recolhidas não se limitavam à violência doméstica. Havia contratos públicos, empresas fantasma, esquemas que envolviam gente com poder. A dimensão do caso tornara-se nacional. No dia da audiência, viajamos cedo. A Isabel vestia um casaco cinzento e simples, o Duarte ficou em Coimbra com a dona Tomásia, e eu ia de mãos apertadas no regaço, como se rezasse sem palavras. O Tribunal de Lisboa parecia imenso, paredes altas, corredores de pedra fria, como se quisesse intimidar quem entrava. Encontramos a Carmen já lá dentro, pálida mas firme. Abraçamo-nos em silêncio, conscientes de que a nossa presença tinha peso. O Tácito aproximou-se e colocou uma pasta cheia de documentos em cima da mesa. Hoje não é só sobre o Ernesto, é sobre todos os que acreditam que a mentira dura para sempre. A audiência arrastou-se por horas. O juiz, um homem de olhar atento, ouviu cada testemunho. A Isabel falou novamente. Não chorou. Contou os fatos como quem arruma peças numa prateleira. As marcas, as ameaças,
o silêncio forçado. A Carmen detalhou as contas falsas, os depósitos encobertos, os cheques assinados pelo Ernesto. Do outro lado, ele mantinha o rosto fechado, apenas os dedos a baterem nervosos na madeira. De vez em quando, lançava-nos um olhar carregado, mas já sem a mesma força. Era como se tivesse encolhido, um homem que acreditou ser intocável e agora se via reduzido à condição de réu. Quando saímos para o intervalo, uma pequena multidão esperava à porta. Algumas mulheres levantaram cartazes improvisados. Chega de silêncio, não estamos sozinhas. Uma delas aproximou-se de mim, lágrimas nos olhos. Dona Graça, a sua coragem deu-me forças. Eu também sofri, escondi, calei. Agora não calo mais. Abracei-a sem lhe perguntar o nome. Percebi, naquele instante, que a luta da minha família já não era só nossa. Tornara-se bandeira de muitas. De regresso a Coimbra, o Duarte correu para nós com o entusiasmo habitual. Mostrou-nos outro desenho. 3 figuras de mãos dadas diante de uma casa. E no canto, letras trêmulas a dizer: Família Feliz. Sorria, mas dentro de mim ecoava o peso da responsabilidade. Não podíamos falhar. As semanas seguintes foram marcadas por notícias sucessivas. Jornais e televisões falavam diariamente do caso Rocha. As provas eram esmagadoras. O nome do inspetor Ramiro e do advogado Ricardo surgia em cada manchete, arrastados para a lama da corrupção. Até a dona Beatriz, outrora senhora altiva, foi chamada a depor sobre transferências em seu nome. Uma tarde, a Ana Sofia voltou à loja para uma nova entrevista. Trouxe consigo uma equipa de filmagem. Perguntou-me se estava disposta a dar uma declaração final, agora que o processo entrava na reta decisiva. Respirei fundo, sentei-me diante da câmara e falei: não procurei protagonismo, procurei justiça, e descobri que a justiça começa em casa, quando uma mãe não aceita que a filha lhe esconda hematomas, quando uma vizinha abre a porta a quem chora, quando um menino desenha manchas e alguém pergunta por quê. O resto foi consequência. As palavras correram pelo país. No dia seguinte, recebi cartas vindas de lugares que nunca visitei. Mulheres de Braga, pescadoras do Algarve, costureiras de Évora. Todas contavam um pedaço de dor, todas agradeciam por lhes termos dado voz. A Isabel, ao ler cada carta, chorava e sorria ao mesmo tempo. Não imaginava, mãe, que a nossa história podia tocar tanta gente. Eu respondi apenas: porque não é só nossa, é de todos os que acreditam que o medo não pode mandar. Chegou então a última audiência em Lisboa. O tribunal estava cheio, jornalistas de microfones em riste, câmaras a captar cada gesto. O juiz leu a sentença com voz firme. Ernesto Rocha, condenado à pena de prisão efetiva por violência doméstica, fraude fiscal e corrupção. Ramiro e Ricardo também condenados. Beatriz obrigada a devolver quantias desviadas. Ao ouvir a decisão, a Isabel desabou num choro contido. Abracei-a com força. O Ernesto, no banco dos réus, não levantou os olhos. Saiu algemado, rodeado de guardas. Pela primeira vez, não nos lançou ameaças. Apenas silêncio. À porta do tribunal, a multidão aplaudiu. Não era alegria ruidosa, mas um aplauso grave,
como quem reconhece o peso de uma vitória que custou caro. A Ana Sofia aproximou-se, microfone em punho, mas eu recusei falar. A história estava contada. Agora era tempo de viver. Regressamos a Coimbra numa tarde clara. O Duarte esperava-nos à porta da loja, correu para os braços da mãe e juntos entramos. O cheiro a tecido e a linha encheu-me de paz. À noite, acendi a vela diante do retrato do João e sussurrei: conseguimos, não sozinhos, mas juntos. E naquele instante compreendi que a luta tinha sido longa, que as cicatrizes nunca desapareceriam por completo. Mas também percebi que já não éramos prisioneiras do medo. Tínhamos recuperado a vida, um ponto de cada vez, como num bordado paciente que repara o rasgão mais fundo. Os dias seguintes à condenação do Ernesto foram de silêncio pesado. Apesar de a justiça ter finalmente pronunciado a sua palavra, havia em nós uma estranha sensação de vazio, como se a batalha travada tivesse deixado um eco impossível de calar. A Isabel, embora liberta da presença sufocante do marido, continuava a acordar sobressaltada, como se esperasse encontrá-lo ao pé da cama. O Duarte, por sua vez, mostrava sinais daquilo que vira e ouvira em casa. Por vezes ficava calado, perdido nos seus desenhos, como se procurasse esconder num papel a confusão que lhe ia na alma. Na loja de artesanato, tentei manter a rotina. As cores vivas dos fios, o cheiro a cera de abelha, o movimento dos clientes traziam alguma normalidade. Mas em cada gesto meu havia uma sombra. Perguntava-me quantas outras mulheres entravam ali sorrindo, enquanto escondiam nos braços as marcas de uma vida dura. Agora sabia demasiado bem que por trás de cada silêncio podia esconder-se uma história semelhante à nossa. A Isabel começou a frequentar consultas com uma psicóloga recomendada pelo Tácito. Ao início, mostrou resistência. Não preciso de falar com estranhos, mãe, só preciso de esquecer, dizia. Mas eu sabia que esquecer não era possível. Era preciso transformar a dor em algo que não a esmagasse todos os dias. Depois de algumas sessões, regressava menos tensa, como se as palavras guardadas durante anos encontrassem finalmente saída. Um fim de tarde, ao regressarmos do mercado, encontramos a dona Tomásia sentada à porta com o Duarte ao colo. Contava-lhe histórias antigas de Coimbra, de quando era menina, e via os estudantes descerem a rua com capas pretas. O Duarte escutava com olhos brilhantes, absorvido por cada detalhe. Aproximei-me e a vizinha sussurrou: a criança precisa de paz, graça, precisa de crescer a acreditar que a vida não é só medo. Concordei em silêncio, apertando-lhe a mão. Apesar da sentença, a imprensa continuava a rondar. Certo dia, a jornalista Ana Sofia voltou, desta vez sem câmaras, apenas com um gravador pequeno. Não quero mais manchetes, dona Graça. Quero um testemunho para um documentário sobre violência doméstica em Portugal. Muitas mulheres precisam de saber que não estão sozinhas. Hesitei, mas acabei por aceitar. Não por vaidade, mas porque percebi que a nossa dor podia iluminar caminhos de outras. Passei horas a falar, recordando cada detalhe, cada lágrima, cada pequena vitória. Quando terminei, senti um alívio estranho, como se tivesse depositado parte do peso noutro lugar. Na escola, o Duarte começou a desenhar com cores mais vivas. Mostrava-me casas cheias de janelas abertas, árvores altas, famílias de mãos dadas. Certa vez perguntou: avó, o papá vai voltar?
O coração apertou-se, mas respondi com firmeza. O teu pai está longe, Duarte, mas tu tens a tua mãe e a tua avó. Nunca te faltará amor. Ele sorriu, talvez sem entender totalmente, mas aceitando a resposta como uma verdade suficiente. A Isabel encontrou forças para procurar uma casa própria. Queria começar de novo, longe das paredes onde ecoavam gritos antigos. Visitamos juntas um apartamento pequeno, mas cheio de luz, perto do Mondego. As janelas deixavam entrar o sol da tarde e ela murmurou: aqui, talvez eu consiga respirar. Vi nos olhos dela um brilho que há muito não via e soube que estávamos a dar um passo certo. Contudo, a sombra do Ernesto ainda pairava. Notícias surgiam de dentro da prisão. Tentava mover contactos, apelava da sentença, enviava recados através de conhecidos. Uma manhã encontrei outro bilhete anônimo. Nada acabou. Desta vez não tremi. Mostrei-o ao Tácito, que garantiu que as autoridades estavam atentas. Ele perdeu poder, graça. Pode ameaçar, mas já não tem o mesmo alcance. Mesmo assim, continuei a acender velas todas as noites diante do retrato do João, pedindo proteção. Com o tempo, começaram a chegar convites inesperados. Universidades, associações de mulheres, câmaras municipais queriam ouvir a Isabel e a mim. No início recusei. Sentia que já tínhamos exposto demasiado da nossa vida. Mas a Isabel surpreendeu-me. Talvez seja a nossa forma de devolver o que recebemos, mãe. Alguém precisa de saber que é possível vencer o medo. Aceitamos então falar numa pequena associação de bairro em Lisboa. Naquela noite, diante de uma sala cheia, a Isabel contou a sua história. A voz tremia ao início, mas depois ganhou firmeza. Falou das noites de silêncio, dos hematomas escondidos, da vergonha que a impedia de pedir ajuda. Depois contou como decidira quebrar o silêncio, com o apoio da mãe e do filho. As pessoas aplaudiram-e de pé. Algumas mulheres aproximaram-se a chorar, agradecendo. Percebi então que a nossa dor se transformava, lentamente, em força para outros. Certo dia recebi uma visita inesperada. A dona Beatriz, a mãe do Ernesto, apareceu à porta da loja. Estava envelhecida, o rosto marcado, a altivez desaparecida. Pediu para falar comigo em privado. Levei-a até a sala dos fundos. Sentou-se, respirou fundo e disse: vim pedir perdão. Passei a vida a proteger o meu filho, a fechar os olhos ao que fazia. Agora vejo que fui cúmplice do sofrimento da Isabel. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Fiquei em silêncio por um momento. Depois respondi: não sei se posso perdoar, dona Beatriz, mas agradeço a sinceridade. O que importa agora é que nunca mais defenda o indefensável. Ela assentiu, levantou-se devagar e saiu, curvada como nunca a tinha visto. O inverno chegou, trazendo noites frias e longas. Na loja mantinha o braseiro aceso e o Duarte gostava de se enrolar no meu regaço enquanto bordava. A Isabel, cada vez mais confiante, planeava inscrever-se num curso para completar a licenciatura interrompida. Quero mostrar ao Duarte que é possível recomeçar em qualquer idade, dizia. Eu sorria, orgulhosa. Apesar de tudo, havia ainda dias de sombra. Havia noites em que a Isabel acordava a suar, atormentada por pesadelos. Nessas alturas, sentava-se na minha cama e chorava em silêncio. Eu abraçava e repetia: já passou, filha, já passou. Mas sabia que certas feridas levam anos a sarar. A Ana Sofia terminou o documentário e convidou-nos para a estreia em Lisboa. Sentamo-nos numa sala escura, rodeadas de desconhecidos.
Vimos a nossa história projetada em imagens. Ouvimos as nossas vozes narrar a dor e a coragem. A plateia chorou, aplaudiu e, no fim, muitos vieram agradecer. Foi estranho ver a nossa vida transformada em narrativa pública, mas também reconfortante perceber que não tinha sido em vão. Na volta para Coimbra, o comboio deslizava ao longo do rio e a Isabel disse, olhando pela janela: "Mãe, sinto que finalmente respiramos. Ainda dói, mas já não é sufoco." Apertei-lhe a mão, sentindo que era verdade. Naquela noite, diante do retrato do João, acendi mais uma vela e murmurei: "Conseguimos, meu amor, não sem feridas, mas conseguimos." O tempo, dizem, é um remédio lento, mas certeiro. Meses passaram desde a queda do Ernesto, e embora as cicatrizes fossem ainda recentes, começávamos a sentir o sabor da liberdade. A Isabel voltou a sorrir com mais naturalidade. Já não tinha de esconder os braços, já não caminhava com medo de ouvir a chave a rodar na porta. O Duarte crescia feliz, correndo pela loja de artesanato, enchendo o ar com gargalhadas. Porém, dentro de mim, havia ainda um receio constante, o de que a sombra do passado regressasse sem aviso. Em Coimbra, a nossa pequena loja tornou-se mais do que um espaço de comércio. Tornou-se ponto de encontro, de conversa, de partilha de histórias. Mulheres que eu nunca tinha visto antes entravam, fingindo procurar um tapete ou uma toalha bordada, mas, no fundo, vinham em busca de alguém que as ouvisse. Muitas confidenciavam segredos semelhantes ao da Isabel. Maridos violentos, filhos assustados, vizinhos cúmplices do silêncio. Percebi que a nossa luta não tinha sido só nossa. Era uma luta coletiva, escondida atrás de muitas portas. O documentário da Ana Sofia tinha dado volta ao país. Recebíamos cartas de lugares distantes, Açores, Algarve, Trás-os-Montes. Mulheres agradeciam pela coragem de termos falado, dizendo que também elas tinham encontrado força para denunciar, para sair, para começar de novo. Cada carta era uma vela acesa no escuro. Guardava-as num baú de madeira como tesouros preciosos, lembrando-me de que a dor pode transformar-se em esperança. A Isabel decidiu finalmente mudar-se para o apartamento perto do Mondego. No dia da mudança, enquanto carregávamos caixas, ela suspirou. "Este é o primeiro lar que sinto ser verdadeiramente meu." O Duarte corria de um lado para o outro, maravilhado com a luz que entrava pelas janelas amplas. Eu, cansada mas feliz, observava a cena como quem vê nascer uma nova vida. Mas o Ernesto não tinha desaparecido por completo. Do interior da prisão, continuava a mover peças, a escrever cartas ameaçadoras, a tentar intimidar. Uma tarde, recebemos um telefonema anônimo. "Ele vai sair em breve, por bom comportamento." O coração gelou-me. Contei a Isabel, que ficou em silêncio por longos minutos, antes de dizer: "Mãe, já não temo como antes. Se ele aparecer, enfrentá-lo-emos juntas." Naquele instante percebi que a filha frágil, que antes se escondia, tinha dado lugar a uma mulher determinada. O Tácito manteve-se ao nosso lado. Passava pela loja regularmente, tomando um café, perguntando pelo Duarte. A presença dele era discreta, mas firme, como uma muralha invisível. Um dia disse-me: "Graça, a batalha jurídica pode terminar, mas a batalha emocional dura mais tempo. Não se esqueça de cuidar de si também." Ri-me, abanando a cabeça. "Enquanto a Isabel e o Duarte estiverem bem,
eu estarei bem. Mas sabia que no fundo carregava um peso que talvez nunca desaparecesse. Na primavera seguinte, fomos convidadas a Lisboa para falar num congresso sobre direitos das mulheres. Era a primeira vez que a Isabel subia a um palco diante de centenas de pessoas. Vesti-me com o meu chale azul escuro, símbolo de tantas lutas, e sentei-me na primeira fila. Quando a minha filha começou a falar, a voz dela firme e clara, senti um orgulho que me encheu o peito. Contou a sua história sem lágrimas, sem hesitação, transformando a dor em testemunho. A plateia levantou-se a aplaudir e eu chorei, não de tristeza, mas de vitória. O Duarte, entretanto, florescia. Na escola começou a destacar-se pelo talento no desenho. A professora disse que tinha uma imaginação rara, que poderia vir a ser artista. Quando me mostrava os seus cadernos, já não havia manchas negras representando a dor da mãe. Havia cores, flores, casas felizes. Um dia desenhou-nos as três de mãos dadas sob um céu azul. Agora estamos livres. Não estamos, avó, perguntou com os olhos brilhantes. Acariciei-lhe o cabelo e respondi: estamos, meu querido, e nunca mais deixaremos de estar. Certo domingo, após a missa, encontrei a dona Beatriz sentada sozinha num banco do adro. Estava curvada, quase irreconhecível. Aproximou-se de mim e disse: o meu filho arruinou tudo, e eu, com o meu silêncio, fui cúmplice. Sei que não mereço perdão, mas precisava de dizer-lhe isto. Olhei-a com serenidade. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser menos pesado se não repetirmos os mesmos erros. Ela chorou em silêncio e afastou-se. Não senti raiva, apenas compaixão por uma mulher que também perdera tudo. À noite, acendi mais uma vela diante do retrato do João. O rosto dele, iluminado pela chama, parecia dizer-me que o ciclo estava a fechar-se. Murmurei: a nossa filha está a reerguer-se, meu amor. O neto cresce feliz. Fizemos o que era preciso. Uma paz suave percorreu-me o corpo, como um cobertor quente numa noite fria. Alguns meses depois, o tribunal confirmou que o Ernesto não sairia tão cedo. As provas de corrupção eram demasiado graves. A imprensa, que antes o temia, agora mal se lembrava dele. O seu nome tinha se tornado sinônimo de vergonha. Para nós, era o sinal de que a justiça, mesmo lenta, tinha finalmente encontrado o caminho. A Isabel prosseguiu os estudos, determinada a terminar a licenciatura. Eu continuei na loja, tecendo e bordando, mas com uma leveza nova no coração. O Duarte crescia rodeado de amor, e isso era o maior triunfo de todos. Um entardecer de verão, enquanto o sol dourava as águas do Mondego, sentamo-nos os três numa esplanada. A Isabel, com um ar tranquilo, disse: Mãe, hoje sinto que respiramos fundo, sem medo. Olhei para ela e para o Duarte e pensei que sim, apesar das cicatrizes, tínhamos chegado a um lugar de paz. Naquela noite, ao regressar à casa, escrevi numa folha de papel que guardei no meu baú: o amor de uma mãe pode ser mais forte do que qualquer poder. Pode enfrentar o silêncio, a corrupção, a violência e pode transformar dor em esperança. Dobrei a folha com cuidado e coloquei-a junto das cartas que recebêramos de tantas mulheres. Era o testemunho de uma vida, a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, a coragem abre caminhos. E assim, sob o céu estrelado de Coimbra,
percebi que a nossa história não era apenas de sofrimento. Era, e sobretudo, uma história de resistência, de amor e de vitória. Porque nenhuma escuridão é capaz de apagar a chama de uma mãe que luta pelo futuro dos seus.